Olá, o canal Palavras de Bênção está de volta trazendo até você a mensagem de Deus ao seu coração. Você tem certeza da salvação? Essa é a pergunta que eu quero falar, que eu quero perguntar para você, meu querido ouvinte, você que tem nos prestigiado neste canal, e eu desejo que neste ano de 2024 você continue conosco e que você também compartilhe este link com outras pessoas para que eles venham também ser assinantes do canal e ser abençoado com essa palavra. Você tem certeza da salvação? Eu quero trazer 3 textos bíblicos e vamos pensar neste assunto. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Esse texto está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. E um outro texto vai dizer assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E ainda um terceiro texto: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, versículo 25. Hoje, o que mais se ouve falar na mídia, nas redes sociais, na boca das pessoas e por aí afora é: Jesus está voltando. É o que se fala. Ah, porque as catástrofes que estão acontecendo é iminente a volta de Jesus. Ah, porque o jeito que o mundo está vivendo, Jesus está voltando. É verdade. Não estão errados em falar que Jesus vai voltar ou que Jesus está voltando. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A única questão é: não sabemos quando, como, de que maneira. Existem evidências que a Bíblia traz, mas não data dia nem hora. O próprio Jesus falou aos seus discípulos que nem ele sabia o dia da sua volta. Ele vai voltar. Mas a pergunta que talvez fique: ele vai voltar para quê? Por quê? Ele vai voltar para levar a sua igreja com ele. E quem é a sua igreja? É aqueles que se arrependeram do pecado. É aqueles que foram salvos. É aqueles que se arrependeram do pecado. É aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses é os que vão voltar com Jesus para morar eternamente com ele no céu. Aí talvez diante disso você vai perguntar: então o que eu preciso fazer para ser salvo e ir morar no céu com Jesus também? Arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, confessando ele como seu Salvador. Então nós vamos analisar este assunto sobre salvação. O que é certeza da salvação? Salvação, certeza. Certeza é uma palavra que, segundo o dicionário Aurélio traz, diz que é qualidade do que é certo, é um conhecimento exato, é uma persuasão íntima ou convicção. E por isso eu entendo que muitas pessoas ainda não têm certeza da salvação, porque ainda não têm conhecimento bíblico. Na Bíblia, a palavra salvação ela é mais profunda, como já lemos esses 3 textos. Mas um outro texto ainda vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, certeza da salvação. O que é certeza? O que é salvação? Como provar biblicamente a certeza da salvação? O Senhor os sustém com a sua mão, eles são preservados para sempre. Salmo 37, 24 e 28. João 3, 16 a 36 garante que quem recebe Jesus como Salvador tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto clássico da Bíblia que todos conhecem, João 3,16. Mas do 16 ao 36, se você ler, você vai entender melhor ainda sobre essa certeza da salvação. João 5,24 garante que ninguém entrará em condenação, desde que aceite Jesus como Salvador, desde que se arrependa dos seus pecados. João 6,37, Jesus vai dizer que não vai lançar fora nenhum daqueles que se arrependeu, que creu, que confessou Ele como Salvador. Ainda em João 10, de 27 a 29, Jesus vai dizer que dá a vida eterna e que ninguém vai perecer no inferno, ninguém vai tirar da mão dele esses que o aceitaram. Então veja, a Bíblia traz muitos textos sobre a certeza da salvação. Romanos 8, 29 a 30, Paulo vai dizer que nós somos a imagem, que nós somos escolhidos para viver com Cristo. Ele nos escolheu, mas nós precisamos aceitá-lo. Precisamos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 3, Paulo fala sobre a fidelidade. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso ser obediente, eu preciso viver com Ele. 1 Pedro 1, de 3 a 5, Pedro, que cria, ele diz que Deus nos regenerou para estar com Ele. 1 João 5, versículo 2, versículo 4, versículo 5, João afirma que se amamos a Deus, obedecemos e guardamos seus mandamentos. Então veja, a Bíblia fala em muitos lugares, muitos textos sobre a certeza da salvação, mas também fala do arrependimento, que esse arrependimento sou eu e você que precisamos fazer. Jesus quer que iremos morar com Ele no céu quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Mas eu e você precisamos nos arrepender, precisamos confessar pecado. Judas, livro de Judas, capítulo 1, versículo 24, Judas diz que Deus é poderoso para nos guardar. Talvez mesmo diante de tudo isso, você ainda fala assim, você ainda possa estar com dúvida e perguntar, mas é possível ter certeza da salvação? Sim, é possível. Pelos textos que nós lemos agora, que eu citei, que você pode ler na sua casa, existe a certeza da salvação. Existe a certeza porque a Bíblia diz isso. Você pode olhar os textos bíblicos. Examinai-vos a vós mesmos para saberdes se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Examinai. Ou seja, não adianta eu citar todos esses textos para você ler, mas sem fazer aquele exame, aquela convicção. Porque a Bíblia ainda vai dizer assim, ó, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1,10. A Bíblia ainda nos vai dar alguns princípios para fazermos essa autoavaliação. Podemos ter a certeza da vida eterna porque temos Cristo como nosso Salvador e Senhor. 1 João 5, 11 e 13 vai falar isso. Podemos ter certeza da vida eterna porque já nascemos de novo.
2 Coríntios 5,17, que eu li agora há pouco. Podemos ter a certeza da vida eterna quando manifestamos santidade em um mundo pecaminoso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, carnais, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Tito, capítulo 2, de 11 a 12. Você vive em santidade? O que é viver em santidade? É não pecar, é fazer somente aquilo que Deus requer de você e de mim através da sua palavra, é fugir de tudo isso que o mundo oferece. Agora vamos chegar no mês de fevereiro, todos nós sabemos o que existe no Brasil, essa festa mundana chamada Carnaval, uma festa onde só há prostituição, bebedeira, sexo, destruição da família, mortes. Então, você ter certeza da salvação, você tem que manifestar a santidade. Podemos ter a certeza da nossa salvação, pois quem prometeu é fiel para guardar o nosso tesouro até o dia final. João 5:24 vai falar sobre isso. Então, você que está nos assistindo, você tem certeza da salvação? Amém, glória a Deus. Mas se você ainda não tem, esta mensagem é para você, porque Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja, que é eu e você, desde que vivamos na presença dele, como eu tenho apresentado aqui nessa mensagem. Podemos ter a certeza da nossa salvação pelo testemunho interior do Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16, Gálatas 4:6 ainda vai falar sobre isso também. Podemos ter a certeza da vida eterna, porque muitos outros textos vão nos mostrar isso. João 10:28-29, João 17:6, Romanos 8:35, Romanos 11:29, Filipenses 1, versículo 6, 1 Pedro 1:5. Então veja, a Bíblia ela está repleta de textos que trata da salvação, que trata dessa certeza. Mas você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que orar buscando a Deus. Você tem que confessar, se arrepender e entregar sua vida a Jesus. É possível ser salvo sem ter essa certeza? Não. Eu tenho que ter a certeza. Eu tenho que ter essa convicção para poder entrar no reino de Deus. Então, o que devo fazer para ser salvo? O primeiro passo, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Esse é um passo. O segundo passo, arrepender dos seus pecados, confessá-los e deixá-los. O terceiro passo, aceitar o convite de Jesus e permitir que ele more no seu coração. Esse texto eu quero ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Apocalipse 3:20. A porta é o meu coração, é o seu coração. Jesus está batendo. Ele está pedindo para entrar, mas você precisa deixar. O quarto passo, permanecer na fé e na presença de Jesus. Então, veja, eu apresentei aqui textos que falam da salvação. Textos que comprovam que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são salvos. Então é nesse mundo, nesse momento, que eu e você temos que nos arrepender, confessar e aceitar Jesus para sermos salvos. E eu apresentei textos e mais textos bíblicos que comprovam isso. E os passos também. Primeiro passo, ouvir. Você está ouvindo a mensagem que eu estou pregando. Obedecer, aí é você obedecer a Deus. Arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo, aí é com você. Aceitar o convite de Jesus e permitir que ele more no seu coração, aí é com você. A mensagem está sendo pregada, e aí permanecer na fé e na presença de Jesus. Ou seja, ao analisarmos biblicamente este assunto, podemos concluir
que mediante a abundância de textos bíblicos, a certeza da salvação, os seus benefícios, tudo isso é possível a mim e a você, desde que nos arrependamos, desde que confessemos, desde que creiamos em Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia vai nos exortar para que examinemos a nós mesmos, para termos a certeza da salvação, para viver pela fé, para viver em obediência. Romanos 11, 33 e 36 vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, meus irmãos, meus amigos, você que nos assiste, esta mensagem, eu estou falando dela para você, para trazer conforto ao seu coração, para você não ficar apreensivo sobre a volta de Jesus, para você se alegrar com a volta dele e você ir morar com ele no céu. Porém, se você está ainda angustiado, com medo com essa volta, é porque você ainda não tem a certeza da salvação. E você hoje tomou conhecimento através da Bíblia de como ter essa certeza. Faça isso. Estamos no início de 2024. Faça essa confissão de arrependimento de pecado. Entregue sua vida a Jesus e deixe Ele cuidar de você. E se você já vive essa certeza, amém. Compartilhe com outros, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco e não deixe de assistir até o final essa mensagem. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder
ressuscitou. Vem ser, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me